Pai seja contigo, meu querido irmão. Nesta hora quero te convidar para estudar a Bíblia. É um prazer muito grande sempre que temos esta oportunidade. Haja visto que vivemos um tempo onde as pessoas vivem um corre-corre, muitas preocupações com suas contas, com suas escolas, seus trabalhos. E isso tira de nós o tempo precioso que a gente poderia dispensar para as coisas de Deus. Mas apenas em poucos minutos quero te convidar para ver na Bíblia um tema muito importante: a oração. E a oração de joelhos e com as mãos estendidas para o céu. Aqui no livro de Lamentações, o profeta Jeremias registra assim. Lamentações, capítulo 3, verso 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu. Observe que o Jeremias ele está convidando para que levantemos o coração e também as mãos ao céu, ao nosso Deus. Levantar o coração não quer dizer necessariamente que devemos pegar o coração, botar para cima, claro que não. Mas ele está se referindo à oração sincera, onde o coração-mente está ligada, ou seja, levantada para Deus. Porém, em contrapartida, quando ele se refere ao levantar das mãos, é claro que isso só pode acontecer na prática, é orando, levantando as mãos para Deus no céu. Era assim que os servos de Deus oravam e é assim que a Bíblia orienta que os seus servos hoje ainda orem. Vamos ver alguns exemplos. A Bíblia registra aqui no livro do Êxodo, capítulo 17 e o versículo 11, que diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Observe, o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas. E Moisés, que estava ali orando a Deus, ele estava com as mãos estendidas. Porém, Moisés já era velho, já estava cansado. E quando Moisés estava com as mãos estendidas ao céu naquela oração, o povo de Israel vencia. Porém, ele baixava as mãos, e quando ele abaixava as mãos, o povo amalequita vencia. Observe que a vitória do povo de Deus lá no passado estava condicionada ao levantar das mãos da oração do profeta Moisés. Da mesma forma, nós hoje, a nossa vitória depende muito da nossa oração e, mais precisamente, do nosso levantar das mãos em pedido ao nosso Deus daquilo que precisamos. Vamos para outro exemplo. O rei Salomão, aqui no capítulo 8 de 1 Reis, o verso 54, o rei Salomão fez assim. Tendo acabado Salomão de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, levantou-se diante do altar do Senhor. Observe, Salomão estava de joelhos e com as mãos estendidas para Deus. Salomão estava aqui como representante, como rei, como líder do povo de Deus. Como é bonito ver um pastor, um pregador, um líder fazer uma oração de forma humilhante, de forma com humildade diante do povo, para que as pessoas vejam que aquele pregador, que aquele líder, que aquele que está ali sendo o porta-voz de Deus é realmente uma pessoa humilde. E o Salomão, mesmo sendo o homem mais rico e mais sábio da sua época, ele fez este símbolo, deixou-nos este sinal de humilhação, se ajoelhou diante de Deus, levantou as mãos para o céu na sua oração. Talvez ele tenha aprendido também com seu pai, pois a Bíblia registra no Salmo 88:9 que o Davi, dia após dia, levantava as mãos para Deus no céu. Mas veja outro exemplo ainda. Esdras capítulo 9, verso 5, diz assim: na hora do sacrifício da tarde, o Esdras se levantou da sua humilhação, com as suas vestes e o manto já rasgados,
se pôs de joelhos e estendeu as mãos para Deus no céu. Observe, Esdras estava fazendo um jejum na hora do sacrifício da tarde, ou seja, o culto vespertino, ao pôr do sol. Era costume do povo de Deus, e ainda é hoje, fazer os cultos domésticos. E este culto da tarde chama-se o culto vespertino, na hora do pôr do sol. O Esdras agora, ele se põe de joelhos e levanta as mãos para Deus em oração. Que maravilha! Que exemplo tão belo dos servos de Deus! Eu te contei apenas exemplos e você poderia me perguntar, irmão Jonatas, e onde fica então o mandamento? Isso foi no passado. Hoje podemos orar de qualquer forma. Quero te reportar agora para o Novo Testamento. No capítulo 2 de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 8. O apóstolo diz assim para Timóteo: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Veja, o apóstolo Paulo ele pede, ele diz: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem contenda. O apóstolo Paulo pediu isso, e ele, como um porta-voz de Deus, como um pregador aos gentios, ele passou essa mensagem para nós gentios hoje, que devemos orar levantando as mãos. Mas será que é só os homens? Claro que não, é todo o povo de Deus. Quando a Bíblia se refere ao homem, é porque ele é o chefe da casa, ele foi no passado e ainda é hoje o responsável pela família, mas todos devem orar dessa forma, de joelhos e com as mãos estendidas. O apóstolo Paulo ainda aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, o verso 37, ele diz uma frase muito interessante. Talvez você tenha pensado assim, mas foi Paulo que escreveu e não veio diretamente de Deus. Olha o que Paulo fala: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Amém? Eu espero que você tenha compreendido este assunto, mas lembre-se de algumas coisas. Jeremias pede para a gente levantar o coração juntamente com as mãos. Moisés, quando levantava as mãos, o povo de Deus vencia. Quando baixava as mãos, o povo de Deus perdia. Salomão orou a Deus de joelhos e levantando as mãos. Davi, dia a dia, clamava a Deus, orando, levantando as mãos. Esdras orava de joelhos e levantando as mãos. E agora, o apóstolo Paulo nos faz esse convite. Este mandamento, ele dá da parte do Senhor. Quero que em todo lugar os homens orem, levantando as mãos. E finalmente ele fecha dizendo que se alguém se considera espiritual, reconheça que o que ele escreve é mandamento do Senhor. Espero que esta mensagem tenha trazido paz ao teu coração. Espero que o Espírito Santo de Deus faça melhor você entender esta mensagem, pois os simples mandamentos, os pequenos mandamentos de Deus fazem uma grande diferença no mundo. Em nome de Jesus te agradeço, paz seja contigo.